tenho 33 anos de profissão, né? Então a coisa realmente é uma evolução extremamente... Aliás, de 10 anos para cá, eu nunca vi tanta evolução na minha vida como agora. Para vocês terem noção, quando eu comecei no rádio em 1982, para fazer uma transmissão externa ou para você entrar ao vivo no rádio, era uma dificuldade enorme. Naquela época pouca gente tinha telefone. O orelhão era muito caro e você tinha que carregar um saco de ficha no bolso. Hoje, qualquer um com o celular faz para rádio, para TV e para jornal, cara. Era romântico. Por que romântico? Porque as pessoas, os funcionários, os trabalhadores na comunicação, por exemplo, teriam ou tinham que sair para uma matéria, uma entrevista, uma transmissão de futebol, por exemplo. Você carregava fios, gravadores. Me recordo de um gravador Akai, dessa altura mais ou menos. Microfone. Hoje a coisa mudou consideravelmente. Está bem mais fácil trabalhar hoje do que antigamente. Você começava, para falar no estúdio, você começava a contar. 1, 2, 3, você combinava com o técnico. E para ouvir, parecia que você estava falando lá do Japão. Em 12 anos, a TV onde eu comecei já é outra, passou por uma transformação muito grande. Seja na questão estrutural, claro, porque nós estamos nesse momento de transição para o sistema digital, né, o sistema HD. Então, nós estamos passando por uma mudança tecnológica que tem a ver com toda a estrutura da TV, mas também passamos por uma mudança no formato do jornalismo, né? Um jornalismo muito mais falado, conversado, muito mais próximo do telespectador. Sem a internet era tudo mais complicado, né? A gente tinha uma dificuldade maior de captar as notícias, até por conta da velocidade, né? E hoje, com o advento dela, né, você tem muitos celulares, você tem tablets, as pessoas elas te mantêm informado do que for que estiver acontecendo na cidade, né? Você chegava com esse gravador, então se você precisasse de recuperar esse material rapidamente, você não conseguia, né? Não tinha como você conseguir isso, porque você tinha que conectar um cabo, esse cabo você tinha que passar toda a gravação para o computador, do computador você ia fazer a edição e você perdia muito tempo, porque se você gravasse, por exemplo, 1 hora de entrevista com alguém, você ia gastar muito mais de 1 hora para editar tudo isso. Então, acho que hoje está tudo mais fácil, né? Hoje é tudo mais simples, porque com a tecnologia digital, você consegue, uma gravação que você faz imediato, você consegue destacar ela de uma maneira mais rápida. Eu comecei, uma equipe era formada por até 5 pessoas, entendeu? Era repórter, cinegrafista, iluminador, motorista... operador de VT. Operador de VT. Várias vezes a gente ia viajar, pelo amor de Deus. Hoje é uma tranquilidade. Hoje você vai só com um repórter ali, tranquilo. Mas de primeira a equipe era 5 pessoas. É brincadeira, era um suador feio, viu? Pelo amor de Deus. Às vezes acontecia até uns fatos interessantes. Tinha que levar no bom humor. Eu vou te falar uma coisa, a gente tinha que deixar passar, mas era difícil. Era muito difícil, porque eu, quando entrei no jornalismo, isso há mais de 10 anos atrás, logo antes de eu me formar ainda, né, a gente começava com os e-mails, ainda terminava aquela fase de você receber cartas, de cartas que eram deixadas ainda na recepção da emissora, ou que chegavam pelo correio. A gente começou a deixar a caixa postal de lado, né, a caixa postal, o pessoal mandava as cartas pra gente, e começamos a apostar no e-mail. Então estava bem naquela transição, o e-mail depois evoluiu para o MSN, se eu não me engano na época, a gente tinha mensagem instantânea, mas tinha que também cadastrar pela internet. E depois a gente acabou recebendo aí já essa nova mídia agora, que é o WhatsApp, né, que ainda é uma criança, né? Quando eu comecei a fazer polícia, era bem diferente ainda, não levava nem maleta. Porque o custo da linha física, dessa linha de transmissão, era muito caro. Então, o plantão, a gente chegava no plantão, pegava o primeiro ônibus que tinha, copiava manualmente todas as ocorrências. Tem até hoje lá, tinha só um orelhão. E aí, às vezes a gente atrasava, tinha que fazer por ficha telefônica, por telefone. E às vezes, você precisava desver a disputa, às vezes poderia sair até no tapa por causa daquele orelhão lá. Era uma coisa maluca, viu? O cara é folgado, aí. Era aquele humildinho lá do ratinho, né?
Miudinho de 2 metros de altura. 2 metros de altura. Falar miudinho, mas não tem nada de miúdo. Cara, 2 metros de altura, cara forte pra caramba. Ele tirava os caras da frente puxando pelo cabelo, era uma loucura, cara. Pelo amor. Eu lembro na época a gente fazia a Francana. Fomos fazer a Francana em Barretos. E era aquela correria. Fazia o primeiro tempo, tinha que trazer para a emissora para soltar no ar. Só que de repente, o motorista que vinha trazer o primeiro tempo, ele errou o caminho. Ele veio de vir para Franca e foi para Uberaba, cara. A hora que nós chegou com o segundo tempo, o primeiro tempo não tinha chegado ainda. Então foi uma loucura achar esse homem. O homem estava perdido. Eu lembro de um fato meu mesmo, uma história minha. A minha primeira entrevista com personalidade famosa foi com Reinaldo Gianecchini. Reinaldo Gianecchini, lindo, né? E eu louca, nossa, quero fazer essa entrevista com o Gianecchini, e me destacaram para ir, beleza. Eu não sei o que eu arrumei, eu não apertei os botões corretamente, o REC Play, e por fim, não gravei a entrevista com o Reinaldo Gianecchini, que eu passei um tempão, consegui a atenção dele para dar essa entrevista. As pessoas que tinham mais dinheiro tinham celulares, agora você imagina um universitário ainda, né, tendo que pagar a faculdade. Então, eu não tinha o celular, mas eu precisava fazer flashes ao vivo do gramado, do estádio de futebol. Mas estádios mais antigos ainda tem um orelhão atrás do gol, um telefone público. Então eu já cheguei a fazer flash do orelhão, ligava na rádio, ou passava o número do telefone público, a rádio me ligava a cobrar, e eu do orelhão do estádio passava o flash lá, como o time estava treinando, como estava a escalação. Ele era o cinegrafista e eu estava de auxiliar, eu estava de iluminador, de motorista e iluminador. Cuidado, hein? Vai ver o que você fala, hein? Motorista e iluminador. E a gente estava gravando uma matéria em Barretos. E a iluminação na época, ela não era na câmera igual é hoje. Ela tinha uma pessoa só para fazer a iluminação. Então era um bastão com uma luz aqui em cima, assim, uma luz forte de 500, no mínimo 500, no máximo 1000 watts. E naquele dia eu estava usando uma lâmpada de 1000 watts. Imagino que é 1000 watts a 3, 4 metros de distância, cara. É uma luz muito forte. E ligado a um cabo de energia ligado à tomada, à rede elétrica. Senão não funcionava, não era nada a bateria, tudo no cabo de energia. E durante a gravação, o Jacir lá gravando a entrevista, eu atrás dele, segurando a luz aqui em cima da câmera e tal, e o entrevistado, ele usava uma camisa de seda, novinha. De repente, deu uma sobrecarga na rede elétrica que veio pelo cabo e estourou aquela lâmpada. Um pedaço da lâmpada voou no peito do entrevistado, assim, a camisa de seda, né? E que ele estava tão quente que a camisa dele foi abrindo um buraco, assim, ó. Ficou aquele buraco na camisa dele. Deixou o rapaz sem camisa. As redes sociais são os nossos olhos lá fora, né? Então, por exemplo, se você tem um WhatsApp, eu acho que é muito importante hoje para a gente, é que você consegue saber de tudo que estiver acontecendo e de forma muito rápida. Obviamente que nem tudo que chega para a gente é fato, é real ou aconteceu aqui. Hoje diminuiu, não diria consideravelmente, mas diminuiu o número de vezes que os repórteres saem ou os fotógrafos também, porque o material, quando é feito na hora pelo nosso leitor, pelo nosso internauta, às vezes é muito melhor, porque é feito na hora, né? Na verdade, acredito que sempre há espaço para todo mundo, né? Tem o novo, mas sempre há espaço para aqueles que precisam ainda ter os padrões que sempre foram seguidos, né? Tem quem gosta de um jornal mais quadradinho, um perfil que sempre foi usado. Então, assim, acredito que dê espaço para todo mundo, mas você tem que estar aberto à mudança, porque pode ser que no momento isso acabe, né? O jornalista, ele tem que estar aberto, antenado e sempre pronto para qualquer tipo de mudança. E quem não evoluiu, e quem não evoluiu e não evoluir, tá fora. Não tem espaço. Nós não vamos. Eu fiz curso de datilografia, gente. E eu trabalhava em máquina de escrever, para vocês terem noção. Muita gente não sabe, a gente gravava a notícia naqueles gravador de rolo, Akai. Eu acho que eu sou um dos poucos restantes aí que fez tudo, né? Trabalhou rádio, jornal, TV... E agora estou vivendo um novo momento nas mídias digitais, aí, nas redes sociais, vivendo uma nova experiência. Olá, você meu amigo, olá, você minha amiga, estamos chegando com a nossa bronca do dia. Porque tudo é uma questão de aprendizado, tudo é uma questão de treinar, de tentar, né? Tudo é questão de tentativa. Todo mundo consegue aquilo que se pretende fazer.
Quem não se adapta perde espaço e, em alguns casos, pode ficar até fora do mercado. Mas eu gosto de anotar, porque às vezes quando acontece algo aí, pô, eu tenho esse telefone, eu tenho o nome completo dessa pessoa. Eu já tive em tal lugar. E o gravador? E o gravador? O gravador tem aqui, esse aqui já faz algum tempo, é da rádio, está comigo. Tem um mais moderno, que é o de hoje. Digital? Digital, tá aí também. E qual o senhor prefere? Eu prefiro usar o fitão. Eu uso esse aqui, é o Panasonic. O senhor, em algum momento que tem alguma dificuldade, o pessoal ajuda? Não, felizmente, graças a Deus, eu conto com a colaboração, a participação dos companheiros. Não percam nesta sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, o Papai Noel nas 3 lojas da Savenhago, em Franca. E aqui no estúdio, ó, nesse estúdio aqui, ó. Na época de 1990, 91, 92, faz tempo, hein? Aqui tinha uma câmera aqui, ó, o apelido dela era mais ou menos assim, era maior que essa aqui. Maior. Mas o nome dela era Tereza. O zoom apelido dela era Tereza, nós Terezona. Terezona. O zoom dela é manivela, meu filho. Então, cheguei aqui e falei, meu Deus, mas como é que é o zoom? O zoom é manivela. Então, quando eu cheguei assim, ia assim, ó. Você entendeu? Era uma loucura. Era no zoom aqui, ó, manivela. Era complicado. Eu acredito que os profissionais hoje que fazem parte do esquema, né, que trabalham com jornalismo, é até um gasto para que eles se atualizem, né? E para que eles entendam que hoje você não pode ser apenas o profissional ligado à escrita, que você tem que ser algo mais. Aqui com a gente, por exemplo, os profissionais que conseguem fazer isso, por exemplo, que conseguem trabalhar rádio, jornal e internet, ele inclusive ganha um salário maior do que aquela pessoa que entraria, um exemplo, só para o jornal. A participação do telespectador no jornalismo é muito importante porque é o futuro, né? Você aproximar ainda mais do seu público, porque é o público que te dá esse retorno. Então antes você não tinha esse contato direto. Obrigado pelo carinho e pela liderança na audiência. Manda mais vídeo pra cá, manda o recado, manda a sugestão de pauta. Tá aí, ó, 991994773, flagrante, enfim, tudo você pode mandar aqui no WhatsApp, no Zap Zap do Balanço Geral da TV Record. Quando alguém está mandando apenas um abraço, uma informação, um cumprimento, assim, alguma coisa nesse sentido, ok. Agora, denúncia tem que ser checada. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito cuidado em checar, né? Que eu recebo muita coisa, mas eu não jogo no ar, eu não publico sem checar. Isso é muito importante. O importante é sempre a credibilidade. Fonte você tem aos montes, mas por melhor que seja a sua fonte, você tem que ter a responsabilidade. Qual que é a sua responsabilidade? É checar tudo, se o fato é verídico. Eu costumo analisar assim, que se você tem ali uma ferramenta que é muito importante para a gente, mas há também aquele critério de que pode ser que não seja fato e não seja real. Então, trabalhando aqui na captação desse material que nós recebemos, a gente já quase, eu diria, cometemos erros, e eu principalmente, de você achar que é tão real, né? E que de repente você tem que parar num instante e falar assim, olha, apesar da imagem ser muito bacana, eu estou achando que não é aqui. Esse material que chega antes para a gente pelo WhatsApp, ele tem que ser muito analisado de uma certa forma para tomar muito cuidado com esse material que chega. Por quê? Porque o WhatsApp, ele criou realmente esse meio de comunicação direto entre o telespectador, entre a pessoa que está na rua, que se transforma, de certa forma, num repórter também. Né? Porque ela pode gravar um vídeo, ela faz um relato de uma reclamação, de um terreno que está sujo, de um buraco que tem na rua, ou até mesmo uma denúncia. Grava um carro parado numa vaga para idoso, uma vaga para deficiente, e usa isso de uma maneira jornalística, mandando para a emissora. Mas esse conteúdo que chega, ele chega muito, é um montante muito alto, que cabe ao jornalista apurar e saber se realmente ali tem uma futura notícia. É importante você mesmo checar, porque quando o cidadão, se você pegar alguém de má índole, o que ele vai fazer? Ele fala, ó, isso já aconteceu com colegas nossos, cidadão fala, ó, aconteceu, houve um fato assim, tal, todo mundo sai correndo para saber o que houve. Chega lá, aquele local não tem nada. Porque muitas vezes as pessoas, do jeito que elas pegam, elas já encaminham. Então assim, você tem 2 trabalhos, né? A gente fala muito isso, às vezes dá mais trabalho checar essas informações que chegam pelo celular, pelo WhatsApp, do que algo que você levanta uma pauta na redação. A participação popular
no jornalismo, ela é fundamental. Nada é confiável 100%. Então, assim, tudo é necessário que se faça mesmo uma conferência para saber se a informação recebida é uma informação verdadeira ou não. A tecnologia hoje está tão avançada que eu já estou começando a ficar preocupado. Pedir para esse pessoal aí, brincadeira, aí. Daqui a pouco não está precisando fazer mais matéria, o pessoal está mandando tudo de graça para a emissora. Um tal de celular aí que está... Pedir esse pessoal, pelo amor de Deus, cobra, gente. Não. Quanto mais elas participam, mais elas vão chamar outras pessoas para participar e cada vez mais isso vai se tornar parte da vida delas, né? O futuro é isso que a gente está fazendo, né? O jornalista tem que tomar muito cuidado nessa questão da acomodação. Por quê? Porque o WhatsApp, como tantas outras mídias que já foram lançadas, até quando chegou o e-mail, ou quando nós estudamos até a história do jornalismo com o próprio telefone, as pessoas acabavam ligando e não iam checar a informação. Né? Eu vou ligar, eu vou ver, ou vou pedir para alguém fazer uma foto e me mandar, ou fazer um vídeo e me mandar. Então esse aí é o grande lance do WhatsApp, é o grande cuidado. Tem que tomar muito, tem que ter uma precaução muito grande para se evitar essa acomodação e que o jornalista faça o seu trabalho de dentro da redação. Porque para a gente que é jornalista, vale você estar na rua, você está vivendo aquilo que está acontecendo. Os seus olhos são os olhos da população naquele momento. A gente já teve casos de profissionais que ficavam aqui esperando que as coisas acontecessem. Só que, apesar disso, que quando o profissional ele se mostra diferenciado, isso ajuda muito. Porque ele começa a partir daí captar muitas coisas bacanas e contar histórias diferentes. Eu entendo que ele achou mais acomodado, porque ele acha que a qualquer momento ele liga em tal lugar, o cidadão vai atendê-lo. O melhor, o mais importante, é você correr, ir atrás da informação, atrás da notícia. Porque você indo, por exemplo, falar com uma autoridade X, ele tem uma informação hoje, ele sente que você é um repórter sério, um profissional sério, aconteceu um outro fato daqui X meses, dias, anos, ele vai, não, aquele cidadão lá é sério. A nossa equipe hoje está bastante treinada para saber se aquilo é possível ter acontecido aqui, se tem realmente um grau de veracidade ou não. Na nossa programação jornalística, a gente utiliza até mesmo para ampliar um pouco mais o contato que a gente tem com os ouvintes. Então, assim, ainda continuo reforçando que a conferência do material recebido é sempre, além de muito importante, é fundamental. Na verdade, a gente está vivendo um momento bem complicado, né? Esse momento em que muitas redações estão fechando, estão enxugando. Então, já é um momento complicado para a gente falar se realmente já é um reflexo disso ou se também é um momento em que a gente está atravessando um problema econômico no país, né? A gente já vê reportagens sendo feitas com pau de selfie, né? A gente tem visto isso acontecer muito, então tem essa questão de uma leve debandada que pode acontecer, mas por outro lado, sempre vai precisar, se chega por rede social, precisa ter alguém que cheque, você não pode pegar uma coisa e já coloca no ar. O jornal vai acabar, né? Só falta ali definir quando e até quando as pessoas vão acompanhar tudo pelo jornal. Então, para as mídias, hoje, a questão das redes sociais, esse novo formato, ele vai conquistar um novo público, vai trazer o público dele para cá, sabe? Vai trazer para cá e vai ter um novo emprego. Ele não depende de ninguém. Ele trabalha individualmente. Ele não tem que prestar nada para patrão, ele não tem que ter patrão, sabe? Muito pelo contrário, hoje ele pode ser um jornalista totalmente independente. Agora, para isso, para dar certo, tem que ter credibilidade. Eu sou uma pessoa um pouco saudosista, né? Que falta nas equipes de hoje um pouco de garra. Tinha-se muito isso, o sangue correndo na veia do jornalismo, sabe? É isso que me motiva e é isso que eu acredito que motiva uma equipe. O sangue do jornalista tem que ferver. E aí, para os jornalistas, para os novos jornalistas, que são vocês, meninos, sabe? Comecem a viver isso. Porque vai sair da faculdade todo mundo daqui a pouco, todo mundo até de um órgão de comunicação. Tá certo, tem que ir lá. Mas vai exercitando na tua casa, cara. Vai fazendo dentro de casa. Vai mostrando o teu trabalho.
De repente, é por causa desse teu trabalho aí que uma emissora vai te chamar. Alguém quer voltar a trabalhar lá com o equipamento de antes? Não, não quero. Nem pensar. Nem Pelo pensar. amor de Deus. Dá nem uma saudade da Tereza? Não. A Tereza. Só em pior que eu não foto, tirei só em nenhuma foto, quero ver cara, ela da só em Tereza. foto. Já tem até uma foto dela, mas só em fotos. Eu acho que por trás de toda a máquina, toda a tecnologia, tem que ter o sangue correndo nas veias, tem que ter o olhar do ser humano. Eu acho que tem que ter toda essa sensibilidade que nós temos em todas as profissões. Você pode ter um equipamento muito moderno para um médico, você pode ter um equipamento muito moderno para um astronauta, mas se não tiver o trabalho do ser humano por trás de tudo aquilo ali, não funciona. E o jornalismo também é assim. Você tem um equipamento muito moderno na tua mão, que é um WhatsApp, mas se não tiver o nosso coração, o nosso pensamento em cima da profissão, nada adianta, porque você não consegue levar o melhor para quem está em casa esperando por você. Quem não é visto não é lembrado. E o cidadão na comunicação precisa trabalhar com muita seriedade. Caso contrário, ele cai no descrédito. E olha, profissional da comunicação em descrédito, tchau, para. Encerra a carreira.